são mesmo bons. Começamos em grande. Estás a usar de quê? Já Já, começámos? já começamos. Isso é de quê? É chocolate, né? É café de chocolate, mano. Mas tenho aqui Toffee Nut, tenho. Há um que é tipo, supostamente é para servir com bolos e chantilly. Mas isso, imagina, isso Não não sei. muda nada no café? Nas macros? Ou... Não, é É só café, só tipo. que depois tem É tipo, adoçante com sabor? deve levar um adoçante com sabor, yeah. Deve ser só isso. Ok. Mas, mano, há uns que são. Mano, antes eu comprava um que era de caramelo. É mesmo tipo a cena mais. apexerada possível, mas é incrível. Mas eu gosto destas coisas, mano. Eu gosto daqueles. Mano, eu nunca fui Tipo, nada de galões cafés. bué grandes, cheios de café e leite e essas cenas, estás a ver? Tanto que a minha máquina é isso, tipo, a minha máquina não está aqui agora um bocado, mas tipo, tem um coisinho de aquecer o café e fazer o café. Ok. Tipo, de aquecer o leite, desculpa, e fazer tipo com um coisinho, tipo, Yeah. Mano, eu sendo isso é tipo honesto, eu aquela cena. nunca fui muito de cafés, porque eu acho que nunca tive esse hábito, na verdade. Porque meu, eu sempre que vou de viagem, e é só quando eu vou fazer viagens, paro sempre no Starbucks, meu, e eu adoro aquilo. Tipo, eu adoro aquilo. Pedes o quê no Starbucks? Meu, não sei, é Iris normalmente pede. Para tu veres o Mas é mau o quê? nível. É um grande? É o quê? Ah, não, não, É não. um. Normalmente eu peço só tipo um pequeno. Está-se bem. Mas Mas é, não, mas é tipo, é café solúvel ou é tipo aquelas misturas do Starbucks? é aquelas misturas, aquelas misturas. Ok. Sim, Meu, então és meio apaixonado, yeah. mas aquilo é incrível. Aquilo é incrível. Eu fico mesmo tipo, Eu "Fosse, isto é bom demais." quando. E Eu quando provavelmente esse tipo de estava. cenas eu também ia curtir, já. Eu quando estava em prep estava viciado em cold brew, que é tipo um americano, ou seja, tipo uma coisa destes de café solúvel, estás a ver? Tipo até cá acima, Ok? só que com gelo, porque era verão. Ai, mano, era incrível. Ok. Absurdo, absurdo, absurdo. Então cada vez que eu ia ao Starbucks, a Daniela pedia tipo um desses, estás a ver? E eu pedia sempre um cold brew normal ou então descafeinado. Surreal. Ok. Surreal. Mas é do tipo. Então. eh, Mas é do tipo, uma pessoa está a pedir uma cena boa elaborada e a outra é tipo um café todo mijado. Meu, Só água, quase. faz parte. Mas esses assim são fixe, meu, porque esses assim tens tipo o sabor e isso realmente sabe ou é tipo café? Não, sabe, mano. Ok, Sabe, ok, café tipo com travo A. Estás a ver? ok. Depois, este aqui, eu compro sempre da marca da Nespresso porque são melhores, estás a ver? Depois, quando eu por normalmente treino, bebo sempre um duplo. Ou seja, tipo, meto uma cápsula, tiro, meto outra cápsula e tiro outra. Fica tipo um duplo grande. Ah, Em vez de ser tipo abatanado ou assim, que sim, sim. vem a mesma quantidade de cafeína, tiro o duplo e vem duas quantidades de cafeínas diferentes. Não, a mesma quantidade de cafeína, mas duas vezes, é isso. Sim, E aí compro já de tipo, marca branca ou assim. Mas pronto. ok. Bela introdução. Como é Bem, que estás, meu caro amigo? tudo a andar. Tudo incrível, na verdade. Top. E tu, também? Também, mano. Ficar a coçar a micose agora o resto da semana. Mas Vamos a pronto. isso. Yeah. Pessoal, hoje a ideia era nós falarmos um pouco sobre divisões de treino. Ahm, Falarmos um pouco. Darmos a nossa opinião em relação a divisões de treino, darmos a nossa opinião. Falarmos também um bocadinho daquelas divisões que nós mais gostamos, modo geral. E se calhar nós olhando tipo um X número de atletas, para os nossos atletas nós vemos que temos alguma tendência aí mais para um lado ou para o outro. Quando não há Uhum. assim grandes focos ou algo assim do género. Yeah, e então acho que este é um bocadinho o tema. Muito provavelmente nós vamos divagar um pouco e depois podemos falar de outras coisas. Mas hoje a Yeah. ideia vai ser falar um bocadinho por aí. Queres Então, começar? mas Queres abrir as hostilidades a falar já sobre algum queres contexto? começar? Pá, imagina, eu acho que em primeiro lugar é importante definir meio que limites mínimos e limites máximos e tipo, pode ser uma cena que nem se fala muito. Espera aí, se calhar vou achar aqui. Ok, vamos entrar. Limites mínimos e limites máximos de frequência de treino, ou seja, mano, mínimo 3 vezes eu acho para fazer algo produtivo, Ah, sim, 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 sim. máximo tipo 5 vezes e mesmo assim 5 vezes é que para quem eu acredito que seja para quem está tipo muito, muito, muito otimizado a nível de recuperação. Ou então lá está, que ainda não consegue exprimir tudo a 100% de treino e consegue efetivamente recuperar. Mas recuperar de 5 vezes é preciso. Meu, eu É preciso honestamente. muito da tua vida estar virada para recuperação, adaptação, tipo, timing nutricional, tudo isso. Tipo, eu lembro quando eu treinava 5 vezes durante a minha preparação, mano, eu estava tipo, constantemente morto.
Yeah. Tipo, que eu andava sempre para a frente, para trás, autocarros e treinar ao fim de Eu, semana e não tinha carro e, mano, era honestamente, eu acho que horrível. 5 vezes é 2 pontos. Primeiro, efetivamente, tu precisas ter tudo bem alinhado. Uhum. Ahm, Num contexto diferente, que eu ainda assim gosto de pôr 5 vezes e tu não te lembraste disso, mas de certeza que também fazes da mesma forma, que é apenas quando. E às vezes, tipo, não é que a recuperação seja melhor todas ou que as coisas sejam melhor, tipo, tens tudo super otimizado, mas às vezes acontece simplesmente o pessoal só ter tipo 40 minutos para treinar, 1 hora para treinar, e então precisamos de Yeah, mais yeah, yeah. dias porque é uma boa maneira de adicionar volume. Sim, É sim, só sim. nesses contextos que eu gosto de passar, tipo, Yeah. E eu pensar nunca nisso. passei tipo 5 vezes seguidas, mas Não, eu não. não acho errado, por exemplo, tipo nesses casos, Pôr em um braço tu no meio. teres tipo, yeah, exatamente, É isso que eu faço, yeah. upper lower e um braço no meio, e tipo um braço e um ombro, e pronto, estão feitas as 5 vezes, se a pessoa tiver tempo e assim. Porque como é lógico, isso acaba por depender sempre Da bué, pessoa, da pessoa tudo. e da rotina Até do dela. equipamento Mas, disponível, meu, porque tu de repente, por yeah, exemplo, yeah, yeah. tu tens um ginásio onde, sei lá, estás num Mr. Big da vida, estás num breakout da vida, o treino pulo de repente a pessoa está simplesmente sentada com o peito apoiado e as coisas fluem todas. Yeah, E yeah, consegues yeah. fazer um treino bem soft. Noutra pessoa, se calhar isso não acontece, ela tem que fazer quase tudo livre, então o pulo vai ter muito mais impacto. Então se calhar Sim. vais ter que dar ali mais descanso e mesmo sendo de braço a seguir é meio complicado, whatever. Então acho Yeah. que lá está, tudo vai depender de pessoa para pessoa e situação para situação. Yeah, mas para mim o que eu mais gosto de programar é 5 vezes, sem sombra de dúvidas. Dá muito mais espaço para pensar, tipo, para dar. Meu, sabes o que é que eu Na verdade, acho? acho que até se calhar é o contrário. Não é que dê menos espaço para pensar, mas as coisas acabam por fluir mais rápido. Tipo, yeah, ok, se eu quero dar, sei lá, 3 vezes de frequência de braço, eu coloco tipo segunda, quarta e sexta e pronto, está feito. Estás a ver? Mas Meu, estar a pensar, ok, tenho que meter segunda, depois tenho que dividir ali naquilo, tipo, se for 4 vezes ou assim, estás a ver? yeah. Meu, eu É acho o que que eu quero tipo, dizer? acima de tudo, eu pelo menos a mim acontece-me bastante que é quando tu tens 4 vezes, tu provavelmente tens que pensar um pouco mais, porque se tu queres dar foco a um ponto, tu tens Yeah, que yeah, abdicar yeah. dos outros para os treinos não serem tipo 3 horas. Sim, sim, sim. Enquanto tu, quando tu 5 vezes tens é mais 5 tranquilo, vezes, é do não é tipo. dar foco a tudo, mas tipo, consegues gerir um bocadinho melhor tudo, na Sim, verdade. tu dás tipo foco a alguma coisa, mas tu não precisas de reduzir muito o trabalho do resto, ou praticamente nada, então Sim, a sim, sim, coisa yeah, yeah. flui. A Yeah, coisa flui. concordo, concordo. Yeah. Bora, Mas sim, e para. Mano, então vá. Para 5 vezes, para ser começa em sincero, 4, começa em 4. Começamos em 4, começa em vamos para 5. 4. Ok. 3 vezes, honestamente, eu também passo isso muito poucas vezes mesmo. É mais para pessoas que em Sim. algum contexto não podem treinar, algum, Yeah. tipo, têm ali semanas mais complicadas e passamos para 3 vezes. Mas por norma, ou é tipo 3 full bodies, ou então homens Upper, ou upper lower full body, para mulheres o contrário, lower ou lower upper full yeah. body, depende. Eu às Mas vezes, acaba por girar sempre mais ou menos dentro yeah, disso. depois também vai depender um pouco ali tipo dos timings. Eu, por exemplo, eu sei que tenho um atleta que treina segunda, terça e sexta. Então é tipo total push, total pull Yeah. e full body ou algo assim do género. Eu acho Sim, que, sim, acho que é isso que sim. ele É tem. sempre, é sempre dentro disso. Vai ser Yeah. sempre dentro disso. Então, Agora, começamos quantas com vezes? 4 vezes. Yeah. Mano, eu acho que ficou muito na moda que eu acho, e eu nunca mais passei isto, acho eu, só para quem tem mesmo membros inferiores muito bem Estás a ver o que desenvolvidos, é que vais dizer? é pull, push, legs, upper. Yeah. Upper, yeah. Nunca mais Eu passei nunca, isso. eu nunca mais passei, mano. Tipo, só mesmo em situações muito raras, tipo, o pessoal que tem membros inferiores muito bem desenvolvidos, a nível de relação superiores e que realmente é preciso um grande foco. Mas, mano, eu vejo. Não, tu não precisas, eu acho que não precisas ter 2 treinos de perna, mas pelo menos 1,5, Yeah, entendes? é isso, é isso. Ou do tipo, yeah, podes deixar alguma coisa a 1 de frequência. Imagina, tem tipo o quadro muito forte, mesmo tipo muito, muito, muito forte, tipo o ponto mais forte do físico, mas os isquios estão um bocadinho para trás. Ok, coloca esse meio através de isquios, dás-lhe 2 vezes de frequência de isquios, 4 se estiver tipo mesmo outstanding, dá-lhe só uma vez de frequência com um bocadinho mais de volume. E bom trabalho, e garanto que tu fazes bom trabalho, mas eu nunca mais Eu passei isso. 90% das vezes, e isto acontece muitas vezes, e isto é já uma tendência que eu sei que eu tenho para pessoal que não tem assim grande necessidade Uhum. de nada tipo muito específico, porque aí é quando há maiores variações. Mas eu gosto, por exemplo, de utilizar muitas vezes tipo upper, lower, upper com tudo, lower, depois upper outra vez, sem braço, e depois lower Uhum. mais braço. Eu utilizo Yeah. muito essa divisão. Mano, eu acabo por pensar, tipo,
um bocadinho diferente. Aquilo que eu tento fazer logo assim que olho para o físico da pessoa é tentar ver, ok, quais é que são os pontos mais fulcrais de dar foco. Pronto, como é lógico, se houver esses pontos, né? Mas tipo, prioridade número 1 e número 2 e colocar tipo um grupo muscular grande, um grupo muscular pequeno, se necessário, um grupo muscular grande, um grupo muscular pequeno, e depois conciliar sempre do tipo, imagina que ponto forte é costas, ponto fraco é braço, por exemplo, estás a ver? Então automaticamente eu já sei que braço vou ter que colocar ao, tipo, ao início da sessão, ou mais frequência, ou mais volume, e acabo sempre por tentar conjugar em cada treino, a maior parte das vezes, o ponto forte com o ponto fraco. E começar sempre com um ponto fraco. com o Por ponto norma, fraco, sim. tipo, é isso que eu nas Tu 4 acabas vezes por fazer. acabo por fazer, yeah. E eu gosto muito. Mano, eu vou ser sincero, tipo, são raras as vezes que eu coloco 3 vezes de frequência com 4 vezes. Só, tipo, braço, talvez, e quando eu faço, tenho que primeiro perceber se a pessoa consegue, tipo, fazer 3 mais 1, ou então 2 mais 2, com os treinos que ficarem seguidos, ter muita atenção naquilo que é volume e perfil de resistência do exercício, Yeah. para que não Por afete exemplo, demasiado, tipo, o treino seguinte. eu, por exemplo, quando é bíceps, especialmente, que eu sinto que é um músculo que recupera relativamente rápido, especialmente se metes numa fase curta, uma Uhum. posição encurtada. hum, Às vezes, tipo, eu normalmente utilizo sempre, tipo, e eu assim que tu falaste isso, eu lembro-me logo desse tipo de exercícios, tipo um preacher curl ou algo assim do género, um movimento Yeah. mais pesado no encurtamento, apenas tipo 2 séries num treino e no outro dia está a fazer braço outra vez, ou está a fazer alguma coisa que Sim, envolve sim, o sim. braço. E mesmo o facto de tu colocares, tipo, não demasiadas reps, mas tipo ali 7, 9, eu acho que está ok e Não também te geras ajuda a não, tanto. não gerar tipo tantos metabolitos e tipo tanto acúmulo metabólico e que não Yeah, ficares tão com tanta damaged dor. Yeah. depois. Yeah. Mas sim, ou seja, para 4 vezes, eu acho que aquilo que se calhar. Ou seja, eu não consigo dar um split que eu passo mais, porque tanto pode ser tipo sei lá, um total push, tal pull, tal push, tal pull. Também pode ser tipo push, density, upper Meu, legs, eu uma cena overall assim. total push, total pull é uma divisão que eu tenho com alguns atletas, mas é Uhum. uma divisão que eu também sei que existe, tipo, que a pessoa recupera Mano, muito bem e que não tens haja. que, e, tipo, o que eu vejo, eu por exemplo, eu acho que não conseguiria fazer, nem outras pessoas, mas eu estou a falar pronto, do meu caso, porque eu sei que as minhas articulações não iam aguentar. E é Estás a isso, ver? é isso. Tipo, o facto de estar a fazer uma flexão, não estou a estar a fazer uma extensão, flexão, extensão, o meu joelho, mano, não ia gostar Não. muito, estás a ver? Eu Então é preciso ter honestamente, aqui alguma atenção a isso, yeah. eu adoro essas divisões e eu, pá, eu não sei, mas eu acredito que grande parte dos meus atletas que têm isso é por um motivo muito simples, que é simplesmente o pessoal que precisa de perna como um todo. E muitas das vezes eles tinham meio que medo, tipo, de treinar a De perna. leg, leg day, Então é tipo, meu, então se nós aumentamos a frequência, tu fazes isto mais vezes. Sim, 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 Tu vais te sim. habituar, tipo, tu vais começar a achar os teus treinos muito mais tranquilos porque de repente tu não tens pêndulo, X-squat, extensora, flexora, elevação pélvica, tu tens só tipo um pêndulo e uma extensora, depois no outro treino tens uma leg press e não sei o quê. E o facto de Yeah, estar yeah. sempre a fazer, simplesmente o pessoal fica tipo, meu, olha, eu não gostava muito de treinar a perna, agora honestamente dou-me super bem com isto, Sim, gosto e bastante de também treinar. foge um bocadinho à ideia de tipo treino mais quad dominant, treino mais tipo posterior glúteo, estás a ver? Foge um bocadinho também essa ideia que eu acho que acaba por ser um bocadinho tipo genérica, talvez, e é tipo aquilo que se calhar mais tu, não é que se calhar mais tu passas, mas que tu, se calhar mais vês, tipo, quando há 2 dias de perna, é ser um mais focado numa cena, outro ser mais focado noutra de alguma forma, estás a ver? Yeah, eu, por acaso, eu noto que eu tenho, muitas vezes eu tenho a tendência de manter tudo igual, a única diferença vai ser o composto principal e então automaticamente Yeah, torna yeah. tipo mais um ou mais outro. Sim, Porque sim, sim, normalmente o sim, sim. composto principal é tipo ou é um RDL, uma variação de Inch e depois o outro é uma Yeah. Ou variação de mesmo, ou agachamento. mesmo talvez tipo, não tanto a nível de ordem de exercícios, porque isso aí, tipo, yeah, se tu precisas de, sei lá, mais quads do que de isquios, eventualmente vais ter sempre mais volume de quads e prioridade de quads, eventualmente, a nível da ordem de sessão, mas se calhar, tipo, alguns acessórios, em vez de optares por uma adutora mesmo, tipo, algo assim, estás a ver? Sim, sim, Depois sim. tentaste também perceber aquilo que é perfis de resistência, tipo, para glúteo, por exemplo, ou um hinge mais encurtado, ou um hinge mais alongado, isso acaba também por ser Acaba por ser um importante e bocado o jogo pertinente. que tu acabas Yeah, por yeah, yeah, fazer. yeah.
Yeah. Sim. Ou seja, tipo, eu para 4 vezes eu não consigo bem dizer, tipo, isto aqui é rei, mas acaba por ser semelhante a isso, tipo, 1 vez e meia, 2 vezes perna, o resto 2 vezes. E Yeah. dependendo de, tipo, se precisas lá ou não mais do braço, talvez 3 vezes, mas raramente passo 3 vezes. Yeah. E tu? Meu, é exatamente isso. Foi aquilo que eu estava a dizer. Yeah. Eu acho que quando penso, tipo, normalmente talvez tenha uma tendência para, tipo, upper lower, com aquela, tipo, com a tendência de depois ter ali o braço ou assim. Uhum. Isto quando não há grande bias, depois, tipo, o que vai variar nos treinos de upper e assim vai ser efetivamente aquilo que é mais, maior necessidade entre eles e então ajusto mais para uma coisa ou para outra. Yeah. Ou começar mais com movimentos de peito, mais com movimentos de costas, ser intercalado, vai depender daquilo que é o Yeah. ponto. Meu, e na verdade acaba por ser um pouco por aí. E por acaso eu queria falar, a minha ideia de ter falado da parte da divisão e quando eu disse logo que eu queria falar sobre isto é que eu cada vez noto mais que a divisão tem um papel importante no que toca a focos, até se for preciso anos mesmo de volume. Acho que a divisão é algo que traz-nos muita capacidade de nós darmos foco tipo, a um ponto. Sim. E eu Uhum. cada vez mais dou valor a isso. Tipo, cada vez mais dou valor a Yeah. isso Eu porque. acho, eu acho que como é lógico, tipo, é tu fazeres bem a gestão, é como se tu tivesse tipo, meio que a pagar as contas de casa, ok? Tu recebes, né? Tu sabes o trabalho que tens para fazer e depois tu vais distribuir, tipo, ok, eu sei que destes 1000 euros que eu ganho, eu posso atribuir tipo 600 para a renda, 300 para a comida, Sim, etc. sim, sim, sim. E vais tipo dividindo bem, depois como é lógico, tem de ser bem aproveitado cada volume e nós partimos desse pressuposto Yeah, que yeah, é isso, está é tá a isso. ser bem aproveitado. Yeah. Mas sim, tipo, eu se calhar antes não dava assim tanto valor e era tipo tudo mais estereotipado, Yeah. estás a ver? Tipo, era muita ideia de upper lower, legs push, legs upper. Não, desculpa. Pull push ou push pull, legs upper, algo assim do género. E agora, tipo, tu olhando para o físico e percebendo também a Efetivo. cabeça que vai por trás daquilo, realmente faz sentido tu pensar um bocadinho mais, tipo, Tipo, como é que eu posso dividir yeah, mais esta questão? Yeah. yeah. Para mulheres, mano, eu acho que acaba por ser semelhante. Tipo, perceber também aquilo que é prioridades, mas muito provavelmente andar mais à volta de lowers, uppers, eventualmente Eu com ter mulheres um também uso terceiro. muitas vezes tipo full bodies onde é praticamente só Era isso. perna, só que depois tem ali um bocado de Yeah, superiores. eu ia dizer isso, tipo, ou seja, eventualmente num grupo muscular, talvez excepto isquios, mas num grupo muscular que queres dar um bocadinho mais de foco a nível de membros inferiores, consegues meter tipo 3 vezes facilmente, principalmente se for tipo um glúteo ou algo assim, já, Yeah. por norma, tipo, acaba por ser normal, Especialmente colocar mais utilizares vezes. tipo uma variação. Até porque 90% das vezes quando tu trabalhas glúteo, exercícios isolados são todos pesados no encurtamento. Então tu Yeah. rapidamente adicionas ali um movimento tipo um kickback, uma própria elevação pélvica sem qualquer Sim, sim, problema. sim, sim. Yeah, mesmo e se for tipo antes de um dia de perna, por exemplo, ainda melhor, porque não vais muito fatigado e não te vai afetar também o dia de perna do dia seguinte. Yeah. Então, yeah, acho que também acaba por ser interessante. E depois, eu também já cheguei a passar, mano, legs, push, rest, legs novamente e pull. Simplesmente por a pessoa não gostar muito, tipo, a rapariga não gostar muito de trabalhar com uppers, estás a ver? Ok. E ver muito mais e achar tipo muito maçante, muito taxativo, tipo, perceber que estava a demorar muito tempo o treino, por exemplo, algo assim do género. Yeah. Então acabas por dividir dessa forma. É chato, entre aspas, porque é apenas uma vez de frequência, mas Mas pode it is ser what it bem is. válido. Pode ser válido na Yeah. mesma. E depois eu também, algumas das vezes, com mulheres eu também gosto de utilizar total push, total pull, 2 vezes. Uhum. Só que depois dou Yeah. mais foco. Tipo, simplesmente o treino dos homens naturalmente acaba por ter se calhar mais superiores e ali um bocadinho de inferiores metido. Sim, até porque acaba por ser mais grupos musculares que tu queres dar foco, e Yeah. mulheres por norma braço não precisa tanto de foco, não precisa tanto de volume. Sim, sim, Tipo, sim, tu sim. vais dar ali mais foco, se calhar, costas, tipo, upper back, mid back, whatever, Sim, e depois mesmo tipo o dorsal trabalho de peito e de repente deltoide. é mais Tipo, ombro anterior, então sim. é E pressas mais tipo, se calhar, em inclinados. vez, ou em vez mesmo de pressa, puxar apenas de umas flies, estás a ver? Yeah. Tipo, acaba por depender um bocado. Depende, como é lógico, Tipo, tipo, tudo vai daquilo. depender, a verdade é essa. Tudo vai Mas, depender, é sim, tal sim, coisa, se sim. nós fizéssemos um coisa, tipo, se fosse sempre por aí, se não dessemos nenhuma ideia de nada, todas as conversas eram, é pá, já depende.
Sim, E sim, então a sim. nossa ideia Yeah, e acaba nós por ser estamos, um e nós bocado. estamos a falar disto de mulheres, mas também estamos a estereotipar, porque há mulheres que querem um físico tipo, mais desenvolvido pela cadeia superior do que. E E precisam há figuras. Yeah, yeah. E há categorias de bodybuilding que que pedem exigem exatamente isso. isso. Yeah. Portanto, tipo, aí tu se calhar já vais pensar mais como se fosse uma divisão tipo masculina. Pronto, eu não Yeah. quero dar a chamar desta forma, mas algo que seria se calhar que tu vês mais A homens a norma fazer. que tu fazes Yeah, para aquilo yeah. que são. Yeah. Exatamente. E depois é tipo perceber isso. Olha, por exemplo, ainda agora passei um treino, já não me lembro, era 5 vezes, mas eram tipo o normal de 5 vezes que tu vês, que é tipo push, pull, upper, legs, 2 vezes, mas simplesmente para essa mulher tinha mais o treino de, acho que era de pull, ou, acho que sim, ou de push, já não me recordo, tinha tipo um exercício de glúteo ou dois, já não me Ok. recordo, e algo assim, então dava tipo 3 vezes de frequência, com meio que um, não é um full body, mas pronto, tipo, imagina que era, sei lá, com costas, com pull, fazia um total pull, se fosse tipo com peito, era peito e glúteo, whatever. Ok. Portanto, Sim. yeah. Sim, porque às vezes o pessoal também cria estes nomes, mas é tipo. Meu, se tiveres que juntar Sim, tipo mano. glúteo a push, segue, Yeah, yeah, tipo, yeah, não é yeah. por isso deixou de ser. Pá, seja lá o que for, deem o nome que quiserem, mas é aquilo que é para Exato, fazer. exato, exato. É tipo, Tipo, meu segue. pode parecer um bocado fora do normal, mas mano, é super válido. É aquilo que estávamos a falar, tipo, aquele exemplo que eu dei há bocado. Se tiveres um quad muito forte e quiseres apenas ter uma vez de frequência de quad porque te faz sentido, mas precisares 2 vezes de isquios, mas ao mesmo tempo as tuas costas forem fracas, então se calhar não faz sentido estares a juntar os isquios com as costas e junto assim com o peito que será um bocadinho mais desenvolvido. Yeah. Pronto, está feito. E tipo, faz de outra forma, sei lá, em vez de meteres 3 grupos musculares em push, mete tipo tríceps com costas, mano, whatever, Sim, o que seja. tipo, lá está depois na verdade. o- Quem vai confirmar isso tudo é a tua capacidade de progredir, recuperar e. Bola, Yeah, bola. yeah, yeah. Sim, sim, Até sim. pode ser tipo a Mas sem divisão sombra de mais estranha de dúvidas. sempre, mas tipo, se estiveres a progredir, a recuperar bem, e quando eu digo recuperar bem, eu acho que isto é um ponto importante que eu próprio sofri um pouco com isto, quando formos falar agora das 5 vezes, ou podemos já Uhum. entrar assim, que eu sofri um pouco com isso da divisão de ter 3 uppers, 2 lowers, é que recuperar bem é tipo 90% do tempo e não tipo na melhor das ocasiões eu ter conseguido recuperar. Tipo, é muito importante Yeah. tipo, o pessoal perceber isso porque não adianta tipo, se o mundo for perfeito eu consigo recuperar, mas aconteceu aquilo e esta semana não consegui. Na semana seguinte acontece não sei o que e já não consigo outra vez. Ok, então se calhar Uhum. não adianta tu estares a bater nessa divisão, mais vale trocares isso e Yeah, vai para uma yeah. divisão onde tu vais conseguir desfrutar bem mais e não estares constantemente a sentir-te limitado por Sim, conta sim, sim. da falta de Yeah. recuperação. Isso foi um bocado o porquê de nós termos colocado tipo, o deal desta semana, por exemplo, para mim, porque eu estava constantemente tipo, a olhar constantemente e a precisar constantemente de tipo excelentes noites de sono, tipo 10/10, 11/10. Estás a Yeah. ver? Se eu tivesse ali tipo uma noite de sono a 8, era horrível já. Já. Isso, como é lógico, é tipo, mano, precisas descansar, ponto final. Se eu conseguir manter isto durante 15 semanas, com guidelines normais, não faz agora sentido eu ter que estar a puxar. Tipo, pode fazer algum sentido, mas calhar não a tanto a longo prazo, está constantemente a puxar a recuperação super para cima para conseguir recuperar neste caso. Mas pronto, yeah. Yeah. Mas sim, 5 vezes. O 5 que é que vezes. tu já pensa, tu já estás com 2 splits de 5 vezes, ambos diferentes Yeah. do aquilo que se vê mais normalmente. O que é que estás, dá-me o teu feedback sobre o que tiveste antes, que tens agora, como é que está a correr? Meu, lá está, é exatamente aquilo que eu acabei de dizer. Upper lower 2 vezes, upper 3 vezes, lower 2 vezes. Meu, acho que é uma loucura. Eu tipo, depois de fazer, ainda percebo mais o quão complicado é isso funcionar, porque tu precisas mesmo de ser tipo um completo robô em tudo, tudo precisa estar a recuperar, tudo precisa de ser bem no ponto. E ao fim e ao cabo, eu acho que depois o facto de aumentares tanta frequência vai fazer com que tu ainda tenhas que diminuir mais o volume e tu tens que Uhum. aceitar isso. E está tudo ok, mas realmente tipo, tem que ser tudo muito, muito, muito bem gerido, estás a ver? Yeah. E eu acho que eventualmente, mano, tipo, sei lá, eu lembro-me tu. Acho que posso dizer isto, acho que é tranquilo. Tipo, Diz. tu me dizeres que estavas tipo a pintar o teto da tua casa, da tua futura Não, casa, meu, e que é estava a tipo, lixar o teto. pronto, yeah, ou seja, qualquer tipo de movimento diferente no teu dia a dia já te vai afetar muito provavelmente aquilo Yeah. que vais fazer no dia seguinte. Seja
um upper ou whatever. E Sim, depois, é por bem exemplo, difícil, mano. no Eu meu acho. caso acontecia, eu tinha upper ao sábado, Uhum. no domingo ia lixar o teto porque na altura precisava, precisava de fazer isso, e na Depois segunda-feira tinhas. tinha outra upper. Yeah, exatamente. Meu, surreal, era surreal. Tipo, eu chegava sempre Yeah, yeah, yeah. meio tocado, meio dorido. Das duas, uma. Ainda por cima, para a minha capacidade de recuperação, e há coisas que também com o tempo, e eu sei que sou bem mais assertivo no trabalho que eu faço, então de certa forma também acabo por ter bem mais domes. Ahm, é tipo, simplesmente eu chegava tipo à sessão ainda todo rebentado. E eu sabia, e eu sei que tipo, para eu tolerar, por exemplo, de sábado para segunda estar bem, eu tinha que fazer tipo uma série por grupo muscular, quase duas, e ia-me Yeah. embora. E isso não, tipo, não ia ser fixe para mim. Para quem é que tu achas que esses 3 uppers e 2 lowers pode ser aplicado? Alguém que tenha tipo uma rotina muito, muito ahm, tipo fixa e Uhum. perfeita em termos de tudo. Essa é a primeira coisa. Segundo, talvez alguém, e eu acho que aí cabe a nós também como treinadores, apontarmos muito para o volume em 100% de efetividade e não tanto quantidade em ponto nenhum. Uhum. Estás a perceber? Do Yeah. tipo, eu quero mesmo bater em costas, eu quero que ele aprenda tipo, a fazer as coisas da melhor maneira. Ele vai só ter tipo 6 8 séries no máximo dos máximos para costas. Yeah. E tipo, porque honestamente eu acho que isso até poderá vir a ser interessante tipo, para atletas que tu queiras tipo, que eles aprendam rapidamente tipo, a pôr intensidade real. Embora também Uhum. por aí se calhar eu optaria só por um upper lower duas vezes e ficaria só um treino de 4, mas estás a perceber? Tipo, tu de repente tu tens ali tipo 5 vezes, a pessoa vai treinar com muita frequência, se calhar até movimentos bem parecidos para que a pessoa tenha uma adaptação aos movimentos bem mais rápida. Uhum. Sim. Ahm, e lá está, tipo, com muito pouco volume, procurar simplesmente trabalhar muita intensidade, se calhar treinos, mais uma vez, por exemplo, alguém que não conseguia treinar, tipo, fazer treinos muito grandes, fazer treinos bem pequenos, ali 4 5 exercícios, e sempre a revar nesse sentido, estás a ver? Eu acho que aí Yeah. eu até poderia encaixar e eu até vejo algum sentido nisso. Sim. Honestamente, eu acho que nunca fiz isso com ninguém, mas poderia Como é fazer que sentido. no teu caso específico, estou a perguntar a ti, porque pronto, já tiveste, mas como é que tu aplica, imagina, vamos falar mesmo do teu caso, porque acho que para ser mais fácil de ter um Sim, exemplo sim, sim, sim. prático. Ou seja, costas, ponto fraco, precisar mais de costas, como é que estava estruturado, ou como é que tu até poderias ver se calhar melhorias naquilo que era a estrutura do treino, a nível de programação? Estava do tipo, o primeiro upper segunda-feira mais focado em costas e tipo a nível de prioridade e volume, depois tinhas um legs, né, dia seguinte, depois Yeah. tinhas upper novamente. Esse segundo upper era semelhante ao primeiro, tinha tipo mais de push do que propriamente de Meu, costas. imagina, comigo foi tudo bem igual, estás a ver? Tipo, o treino um e o treino 3 no caso o treino um e o treino 2 de upper, por exemplo, que eram os que estavam próximos, eram bem parecidos em termos de foco, Mano, estás a ver? na verdade todos eles estão próximos. Todos Sim, eles estão com um dia todos de eles, descanso yeah, apenas. todos eles são super próximos, mas tipo, eles eram todos bem parecidos, sempre mais foco em costas, sempre começar por costas e assim. A única questão que eu tinha que ter mais em atenção e se calhar se fosse tipo eu de alguma forma a ajustar e o próprio com o AJ também nós falámos sobre isso e fomos ajustando depois algumas coisas ao longo do mês para que a coisa rolasse, Uhum. era tipo, basta ter muita atenção com o perfil de resistência de cada exercício e eu provavelmente se nós quiséssemos continuar a bater naquela mesma divisão nós sabíamos que tínhamos que baixar o volume como um todo para tudo. Estás a ver? Yeah. Tipo, era na verdade ser algo bem semelhante àquilo que estava, mas, Uhum. Ainda mais baixo. mas ainda mais baixo. Yeah. Lá está, eu acho que honestamente, quando tu metes uma divisão dessas, tu estás a apostar principalmente no contexto de eu quero aumentar o volume efetivo, Sim, 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 sim. mas o volume vai baixar. Yeah, Entendes? Tipo, yeah, eu yeah. quero ter a certeza que o volume está a ser super bem aproveitado, Uhum. mas o volume vai baixar. Sim. Estás a ver? Tipo, tem que ser, basta, Yeah. é literalmente tu chegares ao ginásio, fazes ali 5 exercícios, tipo 2 séries quase para cada grupo muscular e vai para Sim, casa. tipo, não passar muito daquilo que se calhar são tipo 13, 14 sets por treino, mais ou menos. Yeah. Ou Né? se calhar até mais baixo, meu. Se calhar até mais baixo.
Por se tu fores a ver 13, É, 14, tu é bem pouquinho, mano. já vais Ainda por cima, pensar ali em imagina, eu 6. para mim, eu estou. Mano, eu sempre estive habituado a volumes altíssimos. Tipo, pode não parecer, mas, mano, os meus volumes sempre foram altos, estás a ver? Tipo, a minha média antes era tipo 22 sets por treino, mais ou menos. Yeah. Tipo, comecei com o AJ, e não estou a falar mal, tipo, eu gostava. ah, e comecei com o AJ, tipo, baixou ligeiramente, mas continua tipo 18, 17, 19, estás a Yeah. ver? Sempre. Yeah. Eu tenho é o quê? Eu tenho poucos sets por exercício, eu tenho é bons exercícios. A verdade é essa. Eu tenho tipo Yeah. 7, 8, 9 exercícios. Tipo, isso acaba por fazer aqui alguma diferença naquilo também. É tipo a minha tolerância ao volume na mesma sessão. E por acaso é uma coisa que eu tenho tido mais atenção, cada vez mais, é dissipar um bocadinho. Ou seja, não é que eu não tivesse atenção, mas agora eu tenho mais atenção àquilo que é dividir o volume de forma um bocadinho mais igualitária de sessão para sessão, ao mesmo tempo sabendo que uma sessão de perna tem que ter mais atenção porque pode ter ligeiramente menos volume e ser tão taxativa quanto uma sessão de push, por exemplo, Sim, com sim, sim, mais sim. 3, 4 sets. Eu, Estás a ver? e até o próprio exercício em si, tu tens noção disso, por exemplo, Sim, sim, claro. não só por uma posição encurtada, alongada, seja lá o que for, mas às vezes até pelo setup que o exercício exige, pelo stress, tipo, pelo tempo que tu demoras a construir o setup para isso, tu sabes que isso vai ser mais Não, pelo taxativo em tempo que termos. tu demoras a construir tipo, mentalidade para encarar a top 7, se eventualmente tiveres um back-off, entendes? Imagina, tu ires para um RDL como compound, primeiro compound, e tipo, exercício não é mais importante da semana, mas os mais importantes da tua semana, mano, vai demorar sempre ali, pelo menos, se estiveres ainda por cima a tocar tipo, em cargas já grandes, tipo 4 plates por aí, mano, vais ter que aquecer uma plate, duas plates, três plates e meia, 3 plates e 15. Mano, isso demora, estás a É, ver? é. Só tu ficares bem quente, Não, depois depende muito da pessoa. meu, Mano, ali tens ali pelo menos mínimo dos mínimos, para apontar para mínimo dos meu, mínimos. e não é, 20 minutinhos antes até começar a top e 7. não é só isso, tipo, até mesmo em termos de stress mental, tipo, esses Yeah, exercícios yeah, exigem mais. E tu sabes, por claro. exemplo, se tu fizeres, tens 10 exercícios num treino, mas é só tipo movimentos isolados. Meu, se calhar, tu fazes aquilo bem mais tranquilo. Agora de Faço uma repente, hora, mano, para aí. agora de repente tu E- tens tipo Yeah, yeah. dois movimentos super pesados, mas tu sentes logo que tu chegas ao terceiro, quarto exercício e tu ficas logo assim, ok, calma, eu estou meio, tipo, isto está complicado. Eu, por exemplo, Yeah, algo yeah. que eu gosto mesmo quando estou a fazer os treinos e assim, muitas das vezes eu gosto de incluir tipo exercícios tipo meio xoxos entre compostos, porque é uma maneira da pessoa tipo das coisas acalmarem Acalmar, um yeah, pouco ligeiramente. para Sim, sim, depois sim, sim. irem. E Sim, e então às vezes pensamos que é tipo, fogo, vou colocar aqui este exercício meio isolado, vai melhorar a fadiga após o exercício seguinte, mas a verdade é que se calhar não. Estás a se ver? calhar Na vai. teoria, na teoria pode ser, mano, mas é o que eu estou constantemente a dizer. A teoria é muito bonito, mas trabalhar com pessoas reais é completamente Meu, diferente. e lá está, e este ponto é um bocadinho diferente daquilo que tu falaste, mas até eu falei disto há pouco tempo, até o tipo de exercício, o quão chato é montar o setup, o quão exige tipo, Uhum. o exercício, o quão prático é o exercício, meu, vai-te poder tornar a sessão ou a percepção da sessão bem diferente. Yeah. Eu, por exemplo, eu adoro fazer aberturas com halteres no banco e se me dissesse assim, adoras o exercício, meu, prefiro fazer nos cabos olhando um para o outro. Mas eu sei que naquela altura do treino, se fosse nos cabos, Yeah, yeah, ia yeah. ser bem mais chato para mim. Eu sabia que eu já não ia mentalmente tão bem como eu vou com halteres. Sim, 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 percebo, percebo. E E depois há então, pessoas que se calhar compensa-te mais tu passares por essa chatidão, tipo, por ser chato e tipo, tens que ir para os cabos e tens que ir para os cabos porque não consegues tirar um grande partido de aberturas com halteres, por exemplo, e a partir faz sentido manter-nos com halteres. é Tudo isso. ótimo. E agora, mano, como é que estás a dar com essa tua nova divisão de treino? Também diferente. Meu, agora é incrível. Agora é incrível. Tipo, Mas mesmo assim, esse pulzinho com tríceps, dia seguinte um push, puxado. não. A primeira sessão foi tipo super complicado. A primeira vez que eu fiz, eu também fui govoso, não é? Tipo, cheguei a nova sessão, vim de férias. Vou deixar reps na reserva. Vais. Deixei, mas foi govoso. Devia ter deixado mais. Conhecendo, devia ter deixado mais. Mas depois disso agora estou bem tranquilo. Recuperação tem estado bem no ponto. Então, Top. acho que agora vai ser tipo
tenho tudo muito alinhado e vai estar, não estou tipo. Sei que eu, mesmo não tendo uma noite de sono perfeita, sei que vou recuperar na mesma e provavelmente vou estar 100%. Isso é incrível. Uhum. É incrível tu Yeah. estares tipo, com essa vontade, digamos assim. Sim, 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 sim. Yeah. E quais é que são as guidelines que tu mais gostas para 5 vezes, mano? Eu acho Tipo, que, o que é que eu, achas eu que é acho mais que é uma importante? divisão bem default e esta verdadeiramente eu acho que tipo, overall para quase tudo tu consegues fazer isso, depois fazes pequenos ajustes, Pequenos ajustes, já. que é tipo push, pull legs, descanso, upper lower. Eu acho que é uma Yeah. divisão tipo que encaixa com quase 90% do pessoal, pois o que vai mudar é a maneira como tu mudas as sessões. Óbvio que, Sim. por exemplo, tu de repente pôres o braço em alguma coisa, seja na perna, seja no treino de push contrário ou algo assim do género, mesmo mexer também Yeah. com exercícios de ombro, mexer ali de alguma forma, incluir, por exemplo, Uhum. exercícios de ombro no treino de perna, algo assim do género. Yeah. Mas Uhum. acho que essa divisão é tipo incrível e eu acho que tipo, para qualquer pessoa é tipo uma divisão que tu conseguias encaixar. Se alguém te dissesse, tu tens que pôr esta divisão nestas pessoas todas, é a divisão que tu consegues encaixar em todas elas, Uhum. simplesmente ajustando ali pequenas coisas. Óbvio que pronto, Yeah. vale o que vale, não é? Se tu tipo, se de repente eu estou a dizer isto, mas de repente metes um braço num treino de lower, já não é bem só lower, mas Sim, sim, sim. pequenas Não, mas trocas. continua exatamente tipo, bem semelhante. A única cena é que eu tipo, não é que seja também um default meu, mas é por norma colocar sempre o pull em primeiro, depois o push e depois o legs. Principalmente se pull for tipo aquilo que estávamos a falar há bocado, estás a ver? Bem taxativo. Exercícios bem taxativos, não é que tenhas, ou seja, tendo dois legs, tens capacidade para colocar um hinge, não precisas colocar tipo no pull, por exemplo, né? Ou tipo um deadlift ou whatever, podes colocar sempre nesse legs. Mas se for aquilo que estavas a falar, tipo, não tens muitas máquinas, vais abusar de tipo diretores e assim, Yeah. então pronto, ali Eu, aquele descansozinho de push faz sentido, mesmo que o teu foco primário seja um peito, por exemplo, ok. mete o teu foco secundário tipo como primeiro, ou seja, segunda-feira com pull, por E exemplo, e depois. depois metes tipo o push no dia seguinte, mesmo vais fresquinho na mesma, Meu, portanto, é a única cena mesmo. sabes que eu algumas das vezes, por exemplo, eu quando eu vejo que alguém precisa muito de diretores, eu gosto de chegar com remadas livres e assim, às vezes até no treino de pull, então aí obrigatoriamente tipo pull, push, push, legs. Claro. Mas sabes que eu algumas vezes, tipo, e isto eu senti mesmo comigo, eu não sei se tu sentiste, por acaso eu vejo muita pouca gente a falar sobre isto, eu acho que na altura quando eu estive com o clube ele chegou a falar, a partilhar também essa opinião comigo e mesmo com o Tuca nós também chegámos a falar sobre isso, Uhum. que era, meu, eu às vezes eu sinto que o facto de eu fazer pull primeiro, e especialmente quando eu tinha muitos exercícios tipo upper back e assim, fazia com que eu tivesse tipo, bem durido no treino de push e eu sentia alguma instabilidade em presses, especialmente presses livres, por ter tipo as costas ainda doridas. Sim. E aí, nesses casos, eu algumas vezes eu até gosto de fazer ao contrário. Óbvio, vai depender depois daquilo que é a realidade da pessoa, mas fazer ao contrário. Fazer tipo upper lower, onde o upper é completamente focado em peito. Sim, mano. Sim, sim, E sim, depois a sim. seguir eu continuo com push, com pull push, tal e qual como iríamos fazer, mas o facto de fazer tipo o upper primeiro, ele começa a semana começando a bater no ponto fraco, que vai ser o Sim, peito, nem por que tu exemplo. coloques, nem que tu acabes por colocar tipo, mais press, se fizer sentido nesse upper, e depois no push acabares por isolar, tipo, isolar não, trabalhares um bocadinho mais isolados, entre Yeah. aspas. Ou Oh, até mesmo sim, sim, sim. tipo, eventuais acessórios que tu tenhas, tipo, que tenhas de fazer, calf raises, abdominais, etc. Yeah. Sim, 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 percebo, mano, faz sentido. E outra coisa, tipo, isto já não tem nada a ver com split por acaso, mano, eu tenho desconstruído bué a ideia de tipo, é obrigatório teres presses, tipo X presses para ti na semana, é obrigatório tu Tu tinhas teres essa X ideia? flash. Mano, não era bem essa ideia, mas era Mas aquela tinhas questão um do bocado essa tipo, tendência? sim, do tipo, Ok. temos que ter aqui pelo menos 2 presses, estás a ver? Entendes? E do tipo, mano, eu comecei a fazer, bro, este gajo tipo, não está a correr bem, ele não está nada bem com presses, pá, vou só parar de ser chato, vou colocar as flash que o gajo mais curte 2 vezes na semana, nem que seja tipo para uma abordagem um bocadinho diferente, mas mano, ele vai curtir bué e as coisas estão a correr bem, por exemplo, estás a ver? Estou a pensar agora nisso. Mas não tanto, se calhar, não pela questão dele não gostar, mas até mesmo prestar um bocadinho mais de atenção àquilo que é a estrutura dos atletas. Tipo, por exemplo, membros muito longos. Mano, muito provavelmente membros muito longos, tu não vais conseguir nunca meter um press top. Estás a ver? Não vais mesmo.
é bem difícil. Então, por que não apostar muito mais em flies, trabalhar melhor em flies, etc. Não, e a Do questão é, que por propriamente exemplo, em presses. basta aí, acaba por ser literalmente aquele ponto que nós às vezes falamos, mas embora nós às vezes falarmos, nós também temos algumas tendências, mas é perceber efetivamente, tipo, não há exercícios tipo que têm que ser só porque sim. Obrigatórios, Então se a yeah. pessoa tipo, se dá de repente melhor com aquilo, ok, porque não bater naquilo? Porque não tipo dar mais ênfase àquilo? Mano, e se a pessoa, e até vou mais longe, se a pessoa tiver capacidade de, por exemplo, colocar 4 sets, 5 sets que sejam numas flies e ela conseguir tipo, fazer 5 bons sets, 4 bons sets numas flies, em vez de estar a fazer tipo 2 mais 3 com um press ou whatever, mano, por que não? Porque não? Estás a ver? Yeah, por que não? Tipo, Yeah. genuíno, mano. Eu cada vez tenho pensado um bocadinho mais assim e tipo, alargar um bocadinho os horizontes a nível de pensamento, porque era algo. Tá. Mano, inevitavelmente tu vais sempre buscar, enquanto estás a programar, tu vais sempre buscar algumas coisas daquilo tipo, seja Tu exercícios que tu fazes, ou tipo que já passaste, ou que tu gostas, e vais pensar tipo, ok, será que ele se daria bem com isto? E vais sempre pensar nisso primeiro. E se tu conseguires alargar e tipo ser ainda mais distante, desampliares ainda mais, chegaste ainda mais tipo para longe, Yeah. olhares de quilómetros, pensas tipo, ok, o que é que faz sentido Não, neste caso? e tu conseguires, tipo, realmente. Porque nós às vezes, eu acho que isso pode acabar por acontecer, que é tipo, aí meu, eu não me dou bem com um press depois do atrás. Depois Sim. de aberturas. Sim. Mas eu posso não me dar bem, mas a pessoa pode se dar bem. E se a pessoa tiver a apontar que dá-se bem, então, vamos a isso. Yeah. E Yeah. eu acho que depois aí, tipo, só para tocar nesse ponto, que também é algo importante, que é percebermos, tipo, efetivamente, tipo, e mais os atletas perceberem a necessidade de nós quando estamos a fazer um plano ou quando estão a organizar o plano é importante efetivamente a pessoa dar-se bem com, Uhum. mas depois também cabe ao próprio atleta tipo, desafiar-se a aceitar aquilo que provavelmente foi diferente daquilo que ele teve sempre habituado Sim, mano. e tentar ver tipo, se realmente vai correr bem ou não. E isso na verdade até é uma das coisas que muda muito quando nós estamos a trabalhar sozinhos ou quando nós não estamos, porque quando nós com os nossos próprios treinadores eles viram-se para nós e metem-nos aquilo e nós ficamos tipo, "Ai, será que isto vai dar? Mas vou com tudo, vou dar na mesma. Se der, dá, se não der, não deu. Enquanto se calhar se fôssemos só nós a prescrever o treino, Sim. iriam Fazer as chegar coisas de tipo, forma um bocadinho não, diferente. isto tem que ser assim, não dá para fazer mais. Aí, elevação pélvica no final do treino, aí não dá, não tenho tempo, esquece, isso não dá. Sim, E ele sim, mete sim, e tu sim. ficas tipo, ok, calma, se calhar dá, se calhar eu vou Tem que fazer. fazer e pronto. Yeah. Yeah. E então Sim, mano, é 100%. importante isso. Eu tenho uma coisa que eu quero falar, eu acho que isto pode ser o tema para fechar. Que eu honestamente, Fala. eu. É polémico. Não. Eu estou com alguma curiosidade, até tipo, para experimentarem alguns atletas. Eu não tenho neste momento ninguém. Tenho feito isso algumas vezes, da mesma maneira que já fazia, mas eu não sei se tu acompanhas as cenas do Cuba. Ele neste momento, acho que ele é o único, acho que eu estou a ver a fazer isso. Ele está a fazer 2 uppers e 2 lowers exatamente iguais e ele simplesmente repete-os. Sim, mano, mas isso é tipo. Ele tem de ser maníaco. Porque o ginásio onde ele treina, ele fazer tudo igual, tipo, Yeah. só ter. Mano, é surreal, bro. Para mim é tipo. Mano, é só deficiente mental. Estás a ver? Não, mas imagina, eu não estou a falar nele no contexto, eu estou a falar nessa ideia Sim, ok, estou a para o perceber. pessoal. Mano, Eu honestamente, eu acho interessante. eu tu acho isso super conseguires- interessante, pá. Não, porque como é lógico, tu querias mais adaptação mais fácil, Mais rápida. tipo, mais Queres rápida, tornar bom a fazer algo, repete isso. super eficiente, super eficaz, eventualmente não precisas de tanto aquecimento, tantas feeds, tanta questão de setups e assim, e pensaste tipo, constantemente nisso. Só acho que, por exemplo, se tu fores muito agarrado mentalmente à progressão, talvez seja um bocadinho difícil porque ela acho que vai vir mais lenta, se calhar. Estás a ver? Meu, Ou então não. Ou então o contrário é tipo bum, 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 eu acho bum, que bum. eu acho que não, porque tu tipo, tu vais avaliar as coisas tipo sempre semana a semana na mesma, entendes? Porque tipo, o teu press hoje, tu tens que comparar Teoricamente. o press Teoricamente, tu podes. Ele provavelmente faz Eu- assíncrono, acredito eu, e faz tipo. sei ele lá, faz 3 em zig-zag, 3 tipo, dias. ele muda tipo ele muda o intervalo de repetições de um para o outro. Sim. E atenção que ele tem ali algumas variações. Por exemplo,
Os exercícios de braço acho que ele muda. Ele tem ali depois uma divisão ou outra. Eu, por Whatever, exemplo, mas está sempre a fazer low incline a Smith, por exemplo, sempre a fazer. não, Yeah. Sim. eu honestamente eu acho que tipo, até acaba por ser interessante e eu acho que o pessoal pensar nisso acaba por ser bom no sentido em que alguém que não tem um ginásio, tipo, tem um ginásio terrível, Yeah. se se dá bem a fazer um press low incline e, Yeah, e yeah. estes press não valem nada, meu. Então, tipo, é interessante nós refletirmos isso e não termos aquele estigma de Mano, "Ei, não vou, é não aquela vou passar o questão que eu mesmo." estava a falar há bocado, tipo, vamos desempoderar um bocadinho mais, tipo, Yeah. É por que tipo, não meu, ter ter dois low incline na Smith? se tu Qual é a estás bem com diferença? isto, porque é que Yeah, nós não yeah, vamos yeah. fazer? Sim, O sim, sim. atleta só vai ter que ter noção que não pode estar a avaliar a progressão de 2 em 2 dias, porque está a fazer hoje e vai fazer depois da manhã o Yeah. low incline, mas Uhum. é só sobre isso. É só Yeah, sobre yeah. isso. 100%. Mas é, meu, eu por acaso eu acho que isso poderá ser interessante e até para aquele pessoal que tu sentes que tipo, lá está como eu estava a falar antes no upper, que tu sentes que falta tipo pôr tipo intensidade e ser tipo andar a pensar menos como é que vai fazer, como é que não vai, é tipo, diz-me quais é que são os exercícios que tu gostas mais de costas, quais é que são os exercícios que tu gostas mais de peito, E repete só, vamos fazer todas as isso. semanas, 2 vezes. Vamos Yeah, fazer yeah, isso yeah. 2 vezes na semana e segue. Tipo, eu acho que Sim, isso, sim, meu, sim. verdadeiramente pode ser muito bom para o pessoal. Yeah. Óbvio que podemos tirar ali alguma. Tipo, alguma. Como é que eu digo isto? Agora está-me a faltar o nome. Tipo, alguma variação de estímulo. Uhum. Porque vamos estar sempre a fazer exatamente o mesmo. Mas, meu, se tu tiveres uma escolha muito inteligente, por exemplo, tens 3 exercícios de costas, tens um realmente para dorsal, outro realmente para upper back, tens ali o Não, outro. não. E eu nem que mudes tipo, ok, yeah, este aqui é para back, mas vem ligeiramente, é mais horizontal, o outro é um bocadinho mais diagonal. Mano, já muda ali qualquer coisa, Não, estás a não. ver? É isso, é isso. É Tipo, tipo esses pequenos tweets, é aquela questão do braço, estávamos a falar há bocado. Tipo, que ele também fazia, estás a ver? De yeah. diferenciar um bocadinho mais de um dia para o Não, outro. mas É imagina, igual, eu nem falo atrás. nisso, meu. Eu não estou a falar nisso, eu estou a falar. Imagina, tu vais fazer um treino A e o treino A no mesma semana, estás a ver? Uhum. Aquilo que eu estou a dizer que é mesmo muito importante é garantir que já vão ter pouca variedade de estímulo. Então Uhum. garantir, por exemplo, tens 2 movimentos de press. Então garante que um realmente é tipo mais focado na parte média, o outro mais focado na parte clavicular, por exemplo. Não Sim, ser sim, tipo, sim. não ser, imagina, um Ah, estou a press, perceber, estou a perceber. não Não ser é tipo tipo entre. Ok. um press low incline e umas aberturas exatamente Não iguais. ser tão redundante, se Yeah. calhar, a nível Tipo, de aí estímulo. tu Yeah, ainda yeah. tens menos. Eu acho que há menos margem para tu seres redundante porque tu já vais ser redundante do treino A para o treino A outra vez que vais fazer. Então, Sim, 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 tipo, sim. teres essa variação, eu acho que tem que, Estou a perceber. tipo, vai ser Não, mas necessário. desde que consigas encaixar tudo aquilo que tu precisas, Meu, why not? meu, mas, por exemplo, eu penso nisto e eu, durante a preparação, eu tive uma guerra mental com isso. E porquê é que eu não aceitei, por exemplo, agora se fosse hoje, porquê é que eu não aceitei simplesmente que os meus 2 movimentos de perna, de quadríceps, iam ser só leg press e esquecia um. Entendes? É tipo, o que é que vais fazer? Yeah. A minha X4 é má, eu não estou mal com o agachamento livre. Ok. Tu tens leg press e leg press. Yeah. Mano, eu fiquei 1 ano e meio, acho que eu, só a fazer leg press. Yeah. E só agora é que meti. Agora, pronto. Há uns tempos, há um ano para aí, que será que eu meti pêndulo. Porque eu antes só fazia leg press, mano. É a única coisa que eu conseguia fazer, é a única coisa que eu me dava bem. Yeah. Então é tipo, Resultado está dando. se estás bem com isso, faz. Yeah. Bora. Exatamente. Exatamente. Mas, Yeah. mas eu por acaso essa divisão, acho que tipo, se faz sentido para ele, se não faz, muito questionável. Com a variedade de máquinas que ele tem, ainda mais questionável. Mas ao mesmo tempo é tipo. Com a capacidade de recuperar que ele tem, mano. Eu, genuinamente, tipo, eu vi um Reels dele há pouco Como tempo. assim? Mas em que sentido é que falas tipo. Acho que ele podia trabalhar mais, mano. Ok. A verdade é essa. Acho que ele tem capacidade para recuperar demais, para ser mais taxativo, mas ele tem capacidade para recuperar e continuar a Isso é um performar bem. ponto que eu acho que. E esse aí é um ponto tipo, que teu treinador influencia muito e vê-se agora muito pessoal. E tu tens atletas de certeza a chegar a ti assim, eu também tenho esses atletas que chegam até mim com uma ideia tipo que não conseguem recuperar de nada. É tipo, não, eu faço só 4 séries porque eu não consigo recuperar. Eu consegues. Tu vais conseguir. Sim, Não te sim. preocupes, tu vais conseguir recuperar. Yeah. Embora ele também depois acabe por fazer, eu acho que ele faz 3-1. Não.
Não, 2-1. Pois ele Deve treina fazer 3 vezes, 2-1. ele treina 6 vezes na semana. Sim, mas imagina, eu acho que por sessão, por exemplo, ele faz pouco. Entendes? Estou a perceber, já. Yeah. Tipo, Embora depois também e por acaso, fale- eu por acaso, tipo, até vi um Reels dele a falar que é tipo, ok, é preciso ter atenção, tipo, volume não é a cena mais importante, o que importa é tipo, tu consegues extrair o máximo desse volume, etc, etc, etc. E depois ter atenção para não estás a fazer pouco volume porque consegues deixar, tipo, ainda tens margem para ter mais rendimento e também não fazeres demasiado volume porque senão vais estar constantemente tipo, a teres de descansar. Eu estava a pensar, olha mesmo macacos, é este careca a dizer-me isto enquanto está tipo, a fazer 10 sets por treino e consegue fazer se calhar um 17. Yeah. Bons, na mesma. Yeah. Estás a ver? Embora lá está como ele faz neste momento, acredito eu, como ele faz tipo a parvoar, não sei se ele esticar um bocado Mas, mais a mano, corda. Não também sei. pode ser tipo, sei lá, isso depois pode ser mil e uma coisas, pode ser tipo por motivos profissionais. Eu acredito que não seja, estás a ver? Mas pode ser por motivos profissionais, ter muitos clientes e precisar trabalhar mais. Meu, Acho que não. pode ser por muitas Ah, coisas, pode ser tipo mas- em termos Sabes quem é articulares. o Christian QS? Acho que é assim que ele se chama. Ah, descreve-me aí o homem. Mano, é um gajo que vive em Viena, naquele ginásio que eu fui treinar, e está sempre a viajar de um lado para o outro, basicamente. Ah, Pronto, se calhar não sabes, mas pronto. É um gajo, mano, em que ele diz mesmo, eu não faço. Eu não, Christian, eu já sei quem é. Pronto, ele diz mesmo tipo, eu faço 2 sets por exercício porque eu não consigo estar mais tempo no ginásio porque tenho muitos clientes. E estás a ver, válido. Ele está constantemente a viajar, tipo, mesmo. Isto agora. Eu vou dizer isto à vontade. Mesmo hoje ele me disse isso, tipo, eu disse-lhe que estava tipo, um bocado ansioso, assim, com mais trabalho, etc. E ele disse tipo, se estiveres tipo, demasiado ansioso e tiver tipo, a impactar, passamos para 4 vezes. Tipo, os meus clientes, tipo, coaches com mais alunos, estarão todos 4 vezes. Eu neste momento já passei as minhas coisas para 4 vezes porque vai começar tipo a season agora. Então eu preciso tipo, ter o sábado, por exemplo, para conseguir trabalhar e assim. Eu tipo, não estou nesse nível, filho, ainda, calma. Não, mas meu, Ainda me falta muito. mas é o que é, tipo, vai estar, tipo, acima de tudo, e eu acho que este é o ponto que eu cada vez mais, quanto mais maduro estou em relação a isto, quanto mais maturidade eu tenho neste mundo, eu percebo que é tipo, efetivamente, é só sobre a tua capacidade de progredir, e o pessoal tem que entender uma coisa, e este é o ponto principal, que às vezes o pessoal entra, tipo, num conflito absurdo, que é, o volume é importante, mas se tu consegues te tornar mais forte com aquele volume, por mais que aquele volume que tu estás a fazer pudesse ser maior, por um contexto tipo de recuperação e assim, mas pela tua vida se calhar não consegues fazer mais. Yeah. Mas embora se calhar tu não estejas tipo, a maximizar ao máximo, tu podias estar a tirar mais. Mas lembra-te, o volume vai continuar a aumentar todas as semanas porque tu estás cada vez mais forte, tu estás a mover cada vez mais carga. Sim, Estás a sim, gerar na mesma cada vez mais tensão. Mas se eu fizesse mais séries eu podia ser melhor. Não, podia, mas se isso vai-te afetar o resto da vida, então até que ponto é que podes? Não, mano, isso era tipo, podia, mas cara, tinhas que fazer deloads tipo, Mais frequentes? ligeiramente mais frequentes. Então- Mesmo se é tipo, ok, consegues correr 20 semanas e tens que fazer deloads tipo passado 17. Mano, é mais frequente. Estás a ver? Yeah. Passado 50 e tal semanas, 1 ano, 2 anos, é mais frequente. Então, It is tipo, what it is. é efetivamente tipo, tu percebes qual é que é o contexto, a altura e percebes o que é que faz mais sentido. Mais uma vez, por exemplo, o AJ por acaso comigo também ainda agora falou nas 4 vezes neste update e ele falou na cena de tipo, estranhamente tipo, eu estou a dormir bem, mas eu estou a acordar tipo 5, 6 vezes por noite, mano. Bué da estranho. Tipo, eu não sei, não faço a mínima ideia o que é que está a acontecer. Yeah. Tudo está igual, eu simplesmente estou a acordar tipo 5, 6 vezes por noite. Meio estranho. Whatever. Mas ele virou-se e disse tipo, ok, vamos tentar ajustar a questão tipo da refeição, afastar um bocadinho mais, vamos tirar a aveia. Tipo, nós estávamos a discutir sobre realmente aquilo que nós iríamos fazer para que isso melhorasse. E ele virou-se para mim e disse, e a última opção, mas poderá ser válida, é nós passarmos o teu treino apenas para 4 vezes, para tu estares menos estressado e tu conseguires dormir melhor. E então é tipo, é o quê? Tipo, é o quê? É o quê? Válido. Mas Yes, sir. eu acho que este Acho que é isso. Eu acho que o pessoal já deu para perceber, pelo menos eu falo por mim, quando nós começamos a falar de treino eu fico maluco. Eu passava aqui tipo tempos e tempos. Não, acho que ambos passávamos aqui bué de tempo a falar, porque mano, há tanta cena bacana para falar sobre o treino e dentro da mesma cena, tipo. Eu tenho boa pena de não haver mais.
e isto vai continuar a gravar. Eu tenho bué pena de não haver tipo mais podcasts mesmo focados nisto, tipo, mesmo tipo, meu, Mais nerd. vamos falar sobre treino, meu. Vamos falar Nerd. sobre treino. E mano, e tu vês tipo pessoal a falar sobre treino, mas é muito tipo biomecânicazinha, que é tipo às vezes é biomecânica da chacha, entendes? Meu, imagina, o que eu vejo mais sobre treino é tudo ou nada. Ou vejo aquele pessoal que é tipo, treino, isso é qualquer coisa, mete volume, siga, Isso é peanuts. yeah, Faz uns lanches. segue, tipo, ela precisa de crescer o glúteo. Mete elevação pélvica todos os treinos e 5 séries Está e feito. bora, segue. E depois de repente vê-se aqueles tipo a falar de biomecânicas e claramente só conseguirem avaliarem o exercício, mas num contexto depois real da coisa, não terem esta Sim, sim, capacidade. sim. Meu, Yeah. eu Eu acho que mano, eu acho que isso é tipo das maiores qualidades de um bom treinador, é tu conseguires saber que as pessoas que estão daquele lado são humanos e que, por exemplo, treino conta muito a parte humana que está por trás, estás a ver? Não só a cena da teoria, mas sim a prática que é que realmente está daquele lado. Bem, tu vais ver, há aqui muitas coisas que nós falámos, a cena do split, é sempre sobre tipo a questão de rotina, estrutura, a cena do Cuba não estar a fazer mais volume, por exemplo. É exatamente, deve ser por isso. Ou porque ele não gosta, ou porque ele não acha que não faz sentido, ou porque não consegue simplesmente incluir isso na vida. Ou vamos pensar, por exemplo, no seguinte: ele é uma pessoa que já tem um porradão de anos em cima de tudo. Sim? Se calhar ele pensa assim, olha, eu se calhar até podia fazer mais, mas eu honestamente eu não desfruto mais dentro do ginásio, fico cansado. Ou como esse rapaz que tu falaste. Pá, eu, Yeah, yeah. sinceramente eu não quero, eu não posso dedicar mais tempo porque este para mim é o meu limite. Meu, então segue. Óbvio que, mais uma vez, aí vai entrar um contexto. Será que se eles tivessem tanto um como o outro, será que se eles tivessem um treinador, eles não se iriam a perceber que iriam conseguir recuperar mais? Uhum. Yeah. Se calhar iam. Mas ainda assim, tipo, a coisa segue, tipo, é válido. Yeah. E é simplesmente isso, é simplesmente eles estarem contentes com isso, desfrutarem das coisas e terem noção Uhum. que vai depender de muita coisa. Yeah. E Alright. Está feito. fechadinho, pessoal. Partilhem. Já também está. Depois de 56 minutos estou na partilhas. Grande abraço, pessoal.